Na segunda parte da aula pública sobre como as cidades podem ser mais democráticas, Fernando Haddad responde às perguntas do público da PUC de São Paulo. Qual a sua opinião quanto à arte urbana? O que ela pode contribuir, o que ela contribui para a democratização do espaço público? Eu sempre penso a coisa do ponto de vista teórico que eu acho que me ajuda a pensar do ponto de vista prático. O Weber tem uma expressão que eu acho belíssima, tem uma formulação, melhor dizendo, que eu acho que é belíssima, que ele nota que quando as cidades emergem, e as cidades nessa concepção, né, do espaço democrático, do espaço de contestação, do espaço que deslegitima a autoridade constituída, por assim dizer, então é um lugar de ameaça constante. Ele percebe que, simultaneamente, né, as esferas de valor vão se tornando mais autônomas. Então a política se torna autônoma da religião, que se torna autônoma da arte, que se torna autônoma da ciência. Você presta contas para os seus pares, você passa a prestar contas interna corporis. Então aqui nós estamos na universidade, quando você vai defender uma tese, você constitui uma banca com seus pares. Às vezes no nível mais alto que o teu, mas seus pares. Eles que vão julgar o mérito do teu trabalho. Cientistas julgam cientistas. Né? Artistas e críticos julgam a arte, assim por diante. Então, não tem como pensar uma cidade sem pensar o plano das artes. Né? Então, primeiro ponto, uma cidade como São Paulo precisa ter o Teatro Municipal com uma super programação, precisa ter o Funk SP para organizar lá na periferia uma coisa que funcione melhor do que os bailes funks que são realizados, né, à torta e direito. A gente precisa organizar isso tudo, dar apoio. Né? São Paulo exportava foliões no carnaval, hoje tem seu próprio carnaval, e assim por diante. A arte não pode ser uma coisa restrita a quem, né, atravessa uma porta, né, de um museu, de um teatro, de um cinema, e assim por diante. Então você tem que agir no campo da arte em várias frentes. Né? Por exemplo, nós descobrimos que 30% das pessoas pobres da cidade nunca tinham ido ao cinema. Nunca. Pô, 30% das pessoas pobres de São Paulo é muita gente. Adultos. Não estou falando de criança, nem de jovem, estou falando de adulto. O que nós fizemos? Fizemos 20 salas de cinema nos céus com programação da SPCine. É indoor. É dentro dos céus, no auditório dos céus. É uma frente de trabalho. Né? É você expandir os equipamentos da cidade e ter efetivamente uma programação que cubra todo o território. Você não tem que sair do teu bairro para assistir um cinema. Muito menos pagar, se você não tiver renda. Porque um cinema de shopping, quanto é que custa? Tem um shopping Aricanduva, mas quanto custa o ingresso? A pessoa está perto ali e não consegue pagar. Agora, a arte outdoor numa cidade, ela tem ganhado cada vez mais espaço. Eu conheço grupos musicais que vivem dos shows aos domingos na Paulista hoje. Molecada que teria dificuldade de... consegue vender CD. Né? Onde que se vende CD hoje? Em loja não é. Você vende CD apresentando o teu trabalho na rua. Todos eles têm lá uma caixinha de CDs e custa R$1 para eles fazerem um CD, eles vendem a 20. E por que a pessoa paga 20 numa coisa que custa 1? Né? Porque ela está prestigiando o show ao vivo. Ela está prestigiando a disposição da pessoa em transformar a cidade. Por isso que ela paga. Né? Se fosse pelo CD, ela baixaria do YouTube, do sei lá do quê. Ela não faz isso, ela paga os R$20. Então, é um prestígio que ela está conferindo àquele grupo, no sentido do que aquele grupo está representando para a cidade em que ela está. É a performance que está sendo remunerada. Então, você vê como isso vai alterando a perspectiva das pessoas em relação ao convívio. Né? E, enfim, eu acho um ingrediente incrível da vida urbana
na rua, você poder se deparar com galerias a céu aberto, né? Se deparar com intervenções no viário. A gente fez uma programação de levar os corpos estáveis do Teatro Municipal, né? Corpo de dança, coral, levamos para os terminais de ônibus. Fizeram lá, do nada, uma performance, um balé, uma coisa assim. Pô, aquilo encanta as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que apostar muito nisso. Sabe uma coisa assim, é muito preocupante os cortes que estão tendo na cultura, no orçamento da cultura na cidade de São Paulo. Porque era uma coisa que estava vindo bem, ano após ano a gente estava incrementando os programas culturais da cidade. Aí teve um enxugamento muito severo. A minha questão é, mais um comentário do senhor, não uma pergunta, é sobre o investimento na mobilidade, porque São Paulo já foi construído, até mesmo no governo de Prestes Maia, que foi completamente construído sobre vias, rodovias, e não muito na mobilidade conjunta, e sim na particular. E até mesmo pessoas que deixam de fazer algum curso por causa da distância e até a baixa produtividade da cidade, com o tempo que as pessoas gastam nisso, e a desistência de estudante, até de trabalhos que as pessoas deixam de fazer, por causa das distâncias e os preços que estão gastando nas conduções. Por exemplo, e no metrô que a gente paga um valor muito alto e o conforto é muito ruim. Essa questão da mobilidade ela tem que ser vista de duas formas diferentes. Uma é o deslocamento e a outra é o não deslocamento. A gente tem que lutar para que as pessoas não precisem se deslocar tanto. Não é só lutar para que elas se desloquem com mais facilidade. Então, quando a gente leva, por exemplo, a universidade para dentro dos céus, hoje os 40 céus da cidade têm universidade pública. É para a pessoa não precisar nem de condução para ir para uma universidade, até porque, se ele é um trabalhador, ele não tem tempo de fazer esses deslocamentos entre o trabalho, faculdade e casa. Então, você tem que levar a universidade pública para a periferia. Quando você cria um céu novo, em Itaquera, ou ali no Parque Novo Mundo, a ideia é essa também, que as pessoas não precisem se deslocar. Quando elas precisam se deslocar, você tem os mecanismos criados, alguns mais antigos, outros mais novos. Por exemplo, o passe livre do estudante foi uma conquista dos estudantes. Não estava no plano de governo, não estava no orçamento, não tinha dinheiro para fazer, e nós tivemos que inventar espaço orçamentário para criar. São 600 mil pessoas que deixaram de pagar passagem de ônibus. 600 mil pessoas, é gente para valer, pô. Em termos de grana, assim, porque a prefeitura tem que pagar, não, alguém tem que pagar. Então, mas, enfim, a gente estava num impasse ali, né? Depois de 2013. Como é que a gente ia sair daquele impasse? E se a demanda fosse injusta, a gente ia continuar no impasse, mas ela não era injusto. Quando os estudantes falavam, a gente... É óbvio que tem gente que quer que o passe livre, né, seja estendido para todo mundo, o que seria ótimo, se desse para fazer. Mas a gente conseguiu, pelo menos, atender um segmento que não tem vale transporte, que não tem outras facilidades. Foi uma maneira de avançar, né? Uma maneira importante de avançar. Mas hoje você tem uma circulação muito melhor na cidade. As pessoas circulam mais, as pessoas efetivamente aproveitam mais a cidade. Mas é o que eu disse, toda gestão tem que fazer um pouquinho mais que a anterior, porque não tem fim isso, né? Toda gestão tem que botar um tijolinho a mais nessa história, para as coisas irem se aprimorando, né? Os benefícios chegarem. Mas a mobilidade, eu repito, não pense só a mobilidade como deslocamento da pessoa. É também o deslocamento dos equipamentos. Por isso que eu falava em investimento. Tem que investir. Os bairros periféricos têm que ficar cada vez mais parecidos com cidades periféricas, não com bairros. Bairro dormitório, isso é um atraso de vida. Tem que ir transformando esses bairros. Isso se faz com um investimento público. Tem outro jeito, não tem outro remédio. E aí, aquela população vai ficar menos dependente do transporte, que também tem que chegar. Mas a gente sabe que é a duras penas. Eu acho que